Um terço dos governadores deixou de responder a um pedido de informações da Procuradoria-Geral da República sobre a instalação dos hospitais de campanha para tratamento da Covid. São eles Valdez Góes, do PDT do Amapá, Camilo Santana, do PT do Ceará, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, Wellington Dias, do PT do Piauí, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, Coronel Marcos Rocha, do PSL de Rondônia e Antônio Denário, do PSL de Roraima. No último dia 12, a subprocuradora-geral Lindora Araújo enviou ofícios aos 27 governadores questionando quantos hospitais foram instalados em cada local, quantos foram construídos e não entraram em funcionamento e as unidades ativas atualmente. Eles foram indagados também sobre data e motivo do fechamento dos hospitais desativados, destinação de insumos e equipamentos, isso de acordo com o pedido. O objetivo da PGR com as informações é verificar eventuais falhas no atendimento à saúde da população infectada, principalmente em função dos recursos aplicados. Dependendo de cada caso, o órgão poderá recomendar aos procuradores que proponham ajustes ou, se houver indícios de irregularidades, a abertura de investigações sobre os gestores. O prazo inicial para a resposta venceu no dia 19, mas vários governadores pediram uma prorrogação que foi concedida. O órgão ainda fará a análise das informações enviadas pelos estados e também avaliará as providências em relação aos que não prestaram as informações. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira. Já aqui comigo, Augusto Nunes. Augusto, boa noite. A gente falou desse pedido aí enviado pela Procuradoria-Geral da República, pedindo esclarecimentos, e agora essa informação de que 9 dos governadores não responderam ao pedido. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite a minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite, compadre Zé. E boa noite a você que nos acompanha. Essa é a parte mais visível do Covidão, né? Que é o grande escândalo que terá de ser apurado envolvendo governadores e prefeitos. Não por acaso, os que ainda não enviaram informações, não enviaram porque não as têm. Eles têm que arrumar álibis. São os estados, Amapá, Maranhão, essas coisas, que mais receberam dinheiro. Os estados entraram no azul nesse ano, estavam com superávit, graças ao dinheiro enviado pelo governo federal. E eles usaram esse dinheiro não no combate à pandemia, mas em obras, outras coisas que eles acharam mais importantes eleitoralmente. Isso tem de ser investigado também investigada a desativação prematura dos hospitais de campanha. Foi o que aconteceu em Araraquara, por exemplo, foi desativado o hospital em dezembro e depois, agora, o governador vem implorar aí por leitos de UTI, deixando a solução para o governo do estado que repassa para o governo federal. É o Covidão. Tem de ser investigado porque isso dá cadeia, né? Apesar do Supremo Tribunal Federal, vai ser difícil escapar da punição. E quem rouba durante uma pandemia, aí sim é genocídio, né? Bom, vamos a Brasília, então, conversarmos também com José Maria Trindade, já conosco também para a edição desta sexta-feira. Tudo bem, Zé? Boa noite, seja bem-vindo. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, meu caro Fiuza. Olha, o que acontece é o seguinte, a tecnologia está agindo, viu, Augusto? Esta é uma parte importante. Já existe um rastreamento através de inteligência artificial que indica aos profissionais, aos técnicos, os humanos, né, que trabalham na Controladoria Geral da União, que imediatamente sabem onde está passando o dinheiro público. Isso significa o seguinte, que esta inteligência artificial, este algoritmo, indica para os técnicos humanos onde há um caso suspeito. É o caso, por exemplo, de contratar uma empresa que não é idônea, uma empresa que tecnicamente não teria condições de fornecer o material ou a gestão, e também indica se houve casos semelhantes em outros estados. Então, quando a Procuradoria pede informações, é porque já tem respostas. E é assim que, desta vez, no governo do presidente Jair Bolsonaro, que adotou exatamente esse rastreamento inteligente, e olha, a inteligência artificial é muito rápida, né?
é que se pôde, por exemplo, chegar ao caso do Rio de Janeiro, onde o governador, no pleno exercício da função, é preso, né, diante de irregularidades cometidas por ele mesmo, ou seja, não deu tempo de gastar o dinheiro e nem de apagar as provas. Os governadores sabem muito bem disso, e este resultado, esta resposta esperada, já é uma defesa. Daí, os que atrasaram é porque têm desconfiança ou mesmo porque têm problemas em apresentar o que fizeram com o dinheiro público. Digo aqui que não é pouco dinheiro, não. Logo no início da pandemia, o presidente foi informado de que haveria dificuldades de ordem política e econômica. Política porque haveria uma convulsão social se as pessoas fossem colocadas em casa, como queriam os governadores e prefeitos, e alguns não tinham absolutamente como levantar renda e não tinham nada guardado, né? E aí foi criado, então, o salário emergencial. E para as prefeituras e estados, o governo mandou 60 bilhões de reais. 60 bilhões para recuperar perdas previsíveis na arrecadação de impostos. E veja o que aconteceu. O governo se endividou em mais de 700 bilhões, quase 1 trilhão de reais. O Brasil é hoje um dos países mais endividados do mundo na relação dívida-PIB, e exatamente por conta desta reação, que não tinha outra opção. O país vem vivendo uma normalidade ali a trancos e barrancos, exatamente por esta reação. Agora, pegar esse dinheiro e não aplicar, ou aplicar mal, né? Às vezes não roubou, mas aplicou mal, que é também um crime. Eu aprendi que é um crime. O gestor público não é um gastador de dinheiro público, né? Ou mesmo roubou, esses terão que prestar contas. Onde entra 1 centavo do dinheiro público federal, entra também a investigação da controladoria. Bom, e você que está aí nos assistindo já percebeu que estamos de casa nova, eu e Augusto aqui no nosso estúdio em São Paulo. Nosso estúdio aqui de Os Pingos nos Is está passando por reformas, casa né, Augusto? Antiga. E casa aí antiga. Voltamos à casa antiga nos próximos dias. O pessoal vai trabalhar bastante aí no feriado. Na semana que vem estaremos de casa nova. A gente ficou com ciúmes, essa é a verdade. Augusto ficou com ciúmes do Zé, lá de estúdio novo em Brasília. Providenciou novas instalações para a gente aqui em São Paulo também. Vamos seguir nossa conversa com a Ana Paula Henkel agora, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor, mestre Augusto, Zé, Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, assim, dessa maneira, eu vou querer um estúdio novo aqui em Los Angeles também, para a gente fazer os pingos daqui. Mas vamos lá. Bom, o que os governadores escondem, né? É a pergunta aí que a gente já faz há muito tempo, e aí entra também, Vitor, num ponto interessante de por que tantos ataques pessoais a jornalistas independentes, a veículos independentes que, dentro dessa pandemia, ousaram, né? Cometeram o crime hediondo de questionar medidas de isolamento muito robustas, questionar medidas que sufocam a economia, que deixam os pobres mais pobres, questionar medidas ditatoriais, ordens executivas além das esferas constitucionais. E a gente está aqui para isso, não é, Vitor? A gente vai continuar questionando. Se durante todo o ano de 2020 as notícias nunca arrefeceram, digamos assim, no sentido da gravidade da pandemia, por que esses hospitais de campanha foram desmontados? Alguns parece que nem foram montados, nem saíram do chão. Os números começavam a melhorar, mas aí imediatamente trancava-se tudo, se falava de uma nova cepa ou dos números que estavam aumentando, e a gente acabou não vendo. Passamos aí o ano de 2020 sem testemunhar esses hospitais de campanha que tanto se falou e que tanto o governo federal investiu dinheiro nesses hospitais. O nosso trabalho aqui, Vitor, vai ser continuar incomodando. Vamos continuar perguntando esses governadores, não apenas esses, né, que a gente citou aqui. Eu faço questão de repetir os nomes, Vitor, porque é muito importante que a população guarde para as próximas eleições e até para a história quem são esses governantes que usaram do poder
extrapolaram as leis e a nossa Constituição para colocar os seus projetos de poder aí dentro da pandemia. Vamos lá. Do Amapá, Valdez Goiás, do PDT, do Ceará, Camilo Santana, do PT, do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSDB, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSDB, do Piauí, Wellington Dias, do PT, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, aquela que gritou tanto golpe, golpe aí, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, e de Roraima, Antônio Denário, do PSL. Pode ter certeza, Vitor, que não apenas esses aqui, mas qualquer governante aí, seja ele prefeito, governador e até o presidente, nós vamos continuar cobrando aqui todos os dias as contas que a sociedade precisa saber. E agora também conosco Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Fiuza, acho que você não estava na escuta, mas a gente trata aqui do caso dos hospitais de campanha. Aquele pedido que o Ministério Público apresentou a governadores não foi respondido por 9 dos 27 governadores, ou seja, 1/3 dos governadores que receberam o pedido de explicações do Ministério Público sobre hospitais de campanha não enviaram respostas no prazo à Procuradoria-Geral da República. Tudo bem, Fiuza? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Ana Paula Henkel, Zé Maria Trindade. Boa noite a você. Nós estamos vendo, infelizmente, né, Vitor, um movimento de governadores, e num determinado momento eu até excetuei o governador de Minas, Romeu Zema, que tinha um sotaque diferente, né, em relação ao governo federal. Eles fizeram realmente, né, transformaram as suas ações de autoridades em ações de militância contra o inimigo imaginário em Brasília, né? Fizeram isso de uma maneira, fizeram abaixo-assinado, fizeram motim, né? Deram chilique, enfim, fizeram tudo que se poderia fazer para investir contra o governo federal, acusar o ministro da Saúde, etc. O que a gente viu na prática foi que, no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador, que era talvez um dos mais histéricos contra essa ideia de que o governo federal é o grande autor da calamidade, né? Na verdade, era o Wilson Witzel, um aventureiro, um paraquedista da política, que tinha sido eleito com o nome do presidente e, no primeiro dia de governo, passou a fazer uma oposição sistemática, imunda, né? Dizem coisas terríveis de bastidor, né? Tentando aí usar instituições do Rio de Janeiro, usar o Ministério Público, dizem, né? Isso é para ser apurado, em denúncias contra o presidente, um negócio assim da política mais rasteira que você possa imaginar. E este militante foi afastado pelo Covidão, né? E ele não está fazendo nada diferente do que todos os seus outros pares, né? Não sabemos se todos com desvio de verbas, como foi no Rio de Janeiro, mas todos fazendo militância contra o governo federal, no meio de uma crise bárbara de saúde, fazendo politicagem. Isso está na cara, está evidente. Todos eles têm o seu discursinho contra o Bolsonaro, né? Governadores de estado. Então, não dá para se esconder, não dá para fugir disso. Agora, é o seguinte, eles precisam responder não só sobre os hospitais de campanha, eles precisam responder sobre essa medida de lockdown que está destruindo a sociedade. É uma medida sem nenhuma eficácia, que não salva ninguém. A gente está no meio de um feriado da mentira, medidas grosseiras, sem critério, sem discriminação de grupos, sem inteligência para bloquear contágio, sem educação da população, nada disso. Fecha tudo, é só o que eles sabem fazer. Fecha tudo. E para quê? Para fazer politicagem, para aparecer aí na televisão como empáticos, salvadores de vida. Tudo mentira. Não tem um único laudo. Então tem que responder sobre hospitais de campanha e tem que responder sobre suas medidas sanitárias inexplicáveis. Até hoje, eles estão devendo essa resposta. O Ministério Público, Vitor, não pediu ainda as explicações, para minha perplexidade,
não há questionamento sobre o lockdown. Tem alguns agentes privados da sociedade civil, etc., que vão lá e questionam e ganham, estão começando a ganhar na justiça, pelo menos na primeira instância, se o Supremo não vem caçar. Mas o Ministério Público está completamente demitido, né? Se demitiu dessa sua prerrogativa de zelar pelos interesses difusos. A população está apanhando na rua e não tem ninguém para defendê-la, porque o STF tirou os poderes do governo federal e o Ministério Público sumiu. Então aparece aí o Ministério Público através da Procuradoria-Geral questionando um pedaço do que tem que ser explicado, que são os hospitais de campanha. Eu acho que deveria explicar os hospitais de campanha e os hospitais da rede constituída também. Né? A gente não consegue ter dados fidedignos sobre a ocupação de rede hospitalar. Esses governadores que estão fazendo militância, politicagem o tempo inteiro, eles vivem dizendo que está em colapso, está em pré-colapso, ou está na antevéspera do colapso. Não é isso que eles fazem? Então, nós precisamos, Vitor, na verdade, de auditar isso tudo para combater melhor a Covid. Não é por outro motivo, não. Né? E não necessariamente recriminar as ações de todos eles. Agora, esse negócio de não responder ao Ministério Público não pode. Como assim? É uma requisição de informações do Ministério Público e eles dizem que não. Quer dizer, eles acham que do mesmo jeito que fecha a gôndola de supermercado para proibir o consumidor de consumir alguma coisa, ele dá uma banana para o Ministério Público. É isso, eles estão achando que são tiranos. Eles estão achando que são autoridades com poderes absolutos. E isso vai ter que ser questionado pelo Ministério Público, que vai ter que ir ao Judiciário. Vamos ver se o Judiciário não vai reagir. Porque se o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não reagir a esta omissão de informações dos governadores, aí sim, Vitor, nós vamos olhar em volta e falar, bom, isso aqui é um golpe.